que é as pessoas ricas pensam grande, as pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. A gente tem até aquele negócio que é famoso, né? Pô, esse cara tem uma escassez e tudo mais, né? Eu queria que vocês explicassem um pouco desse conceito de escassez e se essa coisa de... eu tô querendo um pouco para essa coisa da mentalidade mesmo, porque acho que assim, é importante a gente entender o quanto que isso impacta, tá? Ou se é baboseira, entendeu? Eu tô querendo tirar isso de assim, cara, quanto que isso realmente impacta? Então, pensar grande é um negócio que impacta, pensar pequeno é um negócio que atrapalha. Como deixar de pensar pequeno para começar a pensar grande, entendeu? Bom, vou começar falando... E explicar a escassez do também. conceito, vamos entender o conceito de escassez. Isso é uma crítica que eu faço ao livro. Eu pensei assim, hoje eu que vou ser sincera. Boa, pode... E que é um erro que, na verdade, não é do livro, é em geral, assim. O conceito de escassez, ele é trazido de uma forma um tanto distorcido em alguns aspectos. Porque se a gente pensa em escassez, pega o dicionário e pergunta, o que é escassez? Escassez é falta. Né? Então, por exemplo, a gente pode ter escassez de tempo, a gente pode ter escassez de recurso, a gente pode ter escassez de relacionamento. Então, escassez é quando existe falta. E quando a gente fala numa mentalidade escassa, muitas vezes, e aqui no livro ele coloca também um trecho que me chamou muita atenção, que ele diz assim, nossa, você tem uma mentalidade de escassez porque você não quer ir num restaurante X. Então, você vá nesse restaurante e se você precisar parcelar, parcele. Na verdade, ao fazer isso, eu estou contribuindo para aumentar a minha mentalidade de escassez. Explicarei. O que é a mentalidade de escassez, então, a grosso modo? É essa falta, necessidade. Eu percebo que existem coisas à minha volta e eu tenho necessidade dessas coisas e eu não tenho acesso. Então, a escassez ela pode ser absoluta, eu realmente não tenho dinheiro, ou ela pode ser uma escassez que é subjetiva. Então... relativa, né? A gente não pode confundir com irresponsabilidade financeira o negócio. Não. Entendeu? Não. Por exemplo, eu vou pegar aqui, e aí você me corrige se o pensamento está correto. Tá. Vamos supor que você falou do restaurante. Ah, tem lá o restaurante Estrela Michelin, não sei o quê, jantar com a esposa vai custar R$1.000. Barato. Eu posso pegar e falar assim, não, cara, a gente tem que ir lá porque senão a gente vai ser escasso. E gastar toda a minha grana, me ferrar e estourar meu cartão de crédito aqui, sendo que eu sou um cara que no momento, não tenho grana. Ou eu pensar assim, cara, um dia eu quero comer nesse restaurante. Preciso me mexer porque, cara, eu quero que isso seja uma realidade. E aí tem o outro cara que fala assim, cara, eu não quero isso, eu não almejo isso aí. Isso aí pra mim é besteira. Entendeu? Tem os dois lados, mas se eu quiser... primeiro desfrutar disso sem ter condições, e aí a gente entra na irresponsabilidade, eu estou nutrindo a escassez. Por quê? A escassez eu vou começar a parcelar, eu vou começar a ter dívida, eu vou começar a ter todas essas dificuldades, e aí eu realmente vou começar a ter falta. É o dublê de rico, né? E aí o que acontece? Quando isso acontece... todos os estudos de escassez, e a gente tem uma vasta literatura sobre isso, eles vão nos demonstrar o seguinte. Por exemplo, tem um experimento muito interessante que eles testam, colocam um quadro e aí um monte de imagenzinhas com pontinhos, para meio que simular um experimento para a pessoa dizer quantos pontos tem naquela tela. Só que é óbvio que tu não vai parar em 2 segundos e contar quantos pontinhos tem. Tu vai chutar. Só que daí eles chutam para manipular mentalidade de abundância e mentalidade de escassez. Ah, que legal. Então, assim, para uns eles dizem, o Charles acertou, mas o Lucão errou. Para o Charles eu vou dar 15 token. O Lucão vai ficar só com 2, porque ele errou, então... E aí eles começam a manipular. E aí eles começam a dizer que o Lucão está sempre errando, o Charles está sempre acertando. O Charles é o abundante, está sobrando, o Lucão começou a faltar. E aí depois eles colocam os dois... para fazer compras, uma lista de compras gigantescas, analisando o que está acontecendo no cérebro. O cérebro do Charles está perfeito. Ele consegue, o córtex pré-frontal dorso lateral, que é a área mais racional do cérebro, está em pleno funcionamento. O do Lucão não. Diminui a ativação do córtex pré-frontal dorso lateral, que é a área mais racional do cérebro, e aumenta a ativação do órbito frontal, que é o que tem aqui em cima dos nossos olhos, que está ligada com percepção de valor. É por isso que quem é pobre ou que está em situação de escassez mesmo, acaba sendo muito imediatista, porque o cérebro começa a não funcionar em pleno vapor.
Eu tenho muita percepção subjetiva de valor, córtex órbito frontal, e eu tenho redução do dorso lateral, que é a capacidade de projeção, de raciocinar. E aí eu começo a ficar extremamente imediatista. E aí a pessoa que vai no restaurante sem ter condições, ela está se colocando exatamente nesse ponto. Eu estou perdendo capacidade de raciocinar, eu estou perdendo capacidade de conseguir tomar boas decisões, eu estou me colocando numa situação que eu vou ser mais imediatista, porque a minha cabeça ela começa a ter um afunilamento. Sim. Será que eu vou ter condições de pagar? Aí eu deito na cama e digo assim, nossa, eu passei o cartão hoje de noite naquele restaurante, mas eu não sei se vai dar para pagar esse mês, mas daí eu parcelo, eu pago o mínimo, mas aí mês que vem eu vou receber, e aí... Sabe aquela coisa que a cabeça não para de pensar naquilo? Uhum. Isso se chama tunelamento. Eu entro num túnel, capacidade cognitiva menor, eu vou começar a tomar piores decisões, e ao invés de romper com o ciclo da escassez, eu vou manter a escassez na minha vida. Cara, isso aí deve ser a pior sensação do mundo de tentar dormir e a maior preocupação é se a conta vai fechar o mês, E é muito comum. Cara, você tá nessa etapa da sobrevivência. Cara, eu lembro dessa época, assim, claro, não números de tipo assim, pô, tem que pagar aluguel e tudo mais, mas, cara, era muito ruim não saber se eu ia ter dinheiro pra, sabe, tipo assim, eu não conseguia ter visão de 5 dias pra frente, sabe, cara? É exatamente isso. Então, mas só um outro ponto antes de você fazer a pergunta pra eu falar sobre abundância e escassez. A gente pode também pensar no conceito de abundância e escassez. De quando você imagina abundância, tentar pensar, a pessoa que está assistindo a gente, que tudo que tem no mundo pode ser seu. E escassez, você acaba colocando um grupo de opções muito pequenas para você, entendeu? E é comum hoje isso acontecer, principalmente com as redes sociais. Vou dar um exemplo para que fique bem concreto, né? O sujeito assiste um influenciador. Aí ele tá vendo um influenciador lá com 2 aviões. Aí ele pensa, porra, nem se eu tivesse 100 milhões, eu teria 2 aviões. Isso a pessoa tá falando, ela tem um Fiat Maré na garagem que não pode nem sair porque tá sem pagar o IPVA, pode dar merda e o carro ficar retido. Mas ela tá fazendo conta com o dinheiro dos outros, ela tá pensando que não teria, ela tá pensando que... Porque o que é pra ela? Pra ela, o sonho é trocar o Maré... Cara, um dia por um HB20 daqui a... Eu gosto do HB20, tá? Não tô falando mal, não. Daqui a 10 anos, quando ele sair de linha e não tiver mais. Por quê? Porque ela acha que no mundo, só um nicho ali, uma quantidade de coisas muito pequenas pode ser para ela. Então, quando você pensar em mentalidade de abundância e escassez, eu acho que está muito vinculado também o que você pode ter. Eu acho que você pode ter tudo, mas a pessoa não pensa assim. Ela pensa que só um grupo de coisas e oportunidades muito pequenas pode ser para mim. Isso é horrível, porque você já está se limitando. Tipo, como é que você vai ter um carro melhor se para você a melhor coisa já é um negócio que nem é tão bom assim? Sim. Eu entendo também, porque eu já pensei que eu posso ter isto daqui, não posso ter aquilo. Mas as pessoas se limitam muito. E um último caso é quando você vai até para negócios, por exemplo. Quantas pessoas eu conheço que deram um passo maior do que a perna em alguns momentos, do tipo assim, poxa, eu tenho uma indústria, eu vou me endividar um pouquinho para ter uma indústria maior, tudo com consciência, com calma, mas assim, tipo, eu vou dar um salto, porque eu vou pegar um mercado novo, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer... E aí do outro lado, às vezes você tem uma pessoa assim, eu vou me aposentar, eu vou pegar meu FGTS, eu vou ganhar 400 mil, dá para eu abrir uma franquia de bombom de 200 mil, eu vou tirar 3.500 e aquilo vai ser o suficiente para eu viver. Assim, tipo, a pessoa vai se diminuindo, você entendeu? Ela vai diminuindo. Aí o que acontece? Ela abre aquele negócio, Deus me livre, vem uma crise, uma chuva, fecha o shopping que ela estava, ele perdeu o quiosque e aquilo tudo deu errado e ele não vai saber mais o que fazer. Então, em relação à mente milionária, a escassez está muito voltada para assim, para você, sabe, tá sempre pensando menos, até que você é um nada financeiro. Você é um nada, porque você mesmo se limita, não tem nada a ver com o outro. Você sozinho, você acha que nada é pra você, aí obviamente você começa a querer falar mal dos outros, mesmo pro seu cérebro. Às vezes você não tá nem falando comigo, com você, de que eu não teria 2 aviões, eu não teria um helicóptero, eu não teria esse carro. Você tá falando pra você mesmo, quer te dar o conforto. Tipo assim, eu tô fudido com um carro merda na minha garagem, não pago IPVA, não consigo fazer tal coisa, tô sujo no cartão. Mas eu nem teria essas coisas que o outro tem, né? E o livro fala em determinado momento, abençoe aquilo que você quer e não desdenhe, né? Interessante isso, porque
eu fico pensando, pô, será que então a gente tem que ter uma ambição infinita? Assim, eu entendo que você tem que estar satisfeito, Sim. você tem que ter uma gratidão pelo que você tem, mas o que a gente está falando aqui é que a gente não pode se contentar com tipo assim, não, cara, pra mim tá bom. Eu quero, se eu chegar ali, se eu comprar um apartamento de 90 metros e tiver um carro ali, puder viajar uma vez por ano, pra mim tá perfeito, eu sigo minha vida assim. Esse é um pensamento que seria incorreto. Tipo, o cara tem que pegar, ele alcançou isso e ele fala assim, pô, legal, maravilha, eu vou desfrutar, obrigado Deus, tal. Mas, cara, eu preciso agora pensar sempre em evolução. Eu tenho. Isso seria o pensamento antes do correto? especialista Eu tenho a falar- resposta, mas pode... Antes do especialista falar, porque eu acho que para ansiedade do brasileiro e pro comum, eu acho que tem que ter etapas. Exemplo, eu quero morar numa casa gigantesca, mas, cara, eu penso assim, pô... Aquela tua casa de 8 quartos, você não tá mais nela? Não tô. Ficou pequeno. Ficou pequeno. Eu penso assim, pô, quero morar numa, sei lá, eu quero morar numa mansão de 10 milhões de reais. Ok. Mas eu sei que hoje, pra mim, não é uma realidade. Então, tudo bem hoje eu mudar pra um apartamento de 1.500. Mas eu tenho ainda essa ambição de, sabe, tipo assim... Mas você não fica assim, pô, mas eu nem moraria Não, nisso não, aí, não, não. pô. Essa casa é besteira, quarto pra caramba, vai dar trabalho. Mas eu acho você que... não fica com essa cabeça. Não, mas eu acho que é uma coisa de sentimento que você tem que ter, de ser feliz com as coisas que você tem hoje, mas ainda assim almejar alguma coisa maior. E mesmo que você for fazer um salto, vamos supor, pô, tá com maré lá, seu carro do sonho é, sei lá, um Song Plus 0 da BYD, mas você não consegue comprar esse carro ainda. Mas, pô, vou comprar um carro melhor do que eu tenho pra quando eu conseguir, eu compro esse daqui do sonho, entendeu? Sabe? Você tem que estar sempre evoluindo, mas não com a ansiedade, tipo assim, se não for aquele, não A é visão nenhum. de longo prazo, né? Não é nenhum e já era. Pode Porque eu falar primeiro da... acho que isso que você tá falando é muito, tipo, 880. Ou você tem um sonho grande ou você não tem sonho nenhum. Eu acho que tem que ter uns steps ali, senão a ansiedade vai te matar. É que tem gente que fala assim, não, cara, se eu conseguir isso aqui, tá bom. Muito do que o Charlão falou. Não, cara, se eu conseguir o HB20 aqui, sedã, com ar-condicionado... Resolve cara, minha vida. Pra mim tá excelente. Resolve minha vida. Olha, eu não quero mais que isso. Esse é um pensamento incorreto. Na sua visão. Eu acho que a depender da pessoa pode ser o correto, mas calma, pode falar. Tá. Eu O que só que a quero neurociência concluir. diz aí? Vamos ver. Primeiro vai não falar. Vamos ver primeiro o que é. Não, antes, concluindo o que eu estava mencionando, né, Charles? Tem se a gente pensar em percepção de autoeficácia, que é como que a pessoa percebe se ela vai dar conta daquilo. Tudo que tu estava mencionando é exatamente isso, né? Se a pessoa olha e diz assim, ó, isso eu não vou dar conta. Se ela acha que ela não vai dar conta, ela não vai começar. E aí ela vai procrastinar. Por que que eu vou, por exemplo, começar a investir se nunca vou saber investir, se eu acho muito complexo investir, se eu nunca vou chegar a ser um milionário, então eu não vou começar. E aí essa percepção de autoeficácia, ela nutre muito essa procrastinação de fazer o que precisa ser feito para chegar no resultado que se quer. E aí a pessoa se contenta, entre aspas, em não fazer nada, porque na realidade ela está duvidando da própria capacidade Tem medo. Tem medo, tem inseguranças, não viu ninguém próximo dela fazer, não viu ninguém que tenha as mesmas características, mesma história de vida, porque daí ela vai olhar e dizer assim, mas é porque o fulaninho conseguiu por causa disso, eu não tenho essa mesma condição. E ela começa a colocar essas justificativas, né? Então essa percepção de autoeficácia baixa é extremamente danosa. Eu não vou dar conta. Se passa na cabeça de você que está nos assistindo, eu não vou dar conta, isso não é para mim, você provavelmente tem a percepção de autoeficácia. E a gente não tem mente milionária com percepção de autoeficácia baixa.